Fala, time, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu queria trazer para vocês um design pattern que é de construção de objetos, que normalmente a gente utiliza muito ali quando a gente está trabalhando com testes unitários para mocar os nossos objetos. Mas ultimamente eu tenho trabalhado muito com SwiftUI e algumas classes bem grandes assim. E aí na hora de gerar o preview, acabava sendo um saco o tempo todo ficar instanciando esses objetos. E aí eu queria trazer esse padrão aqui para vocês conhecerem, que se chama Fixture, e basicamente ele resolve esse problema aqui para a gente, né? Então a minha Content View, ela depende aqui de uma estrutura de pessoa, né? Então aqui tem os atributos. Aqui poderia ser uma view model, poderia ser qualquer outra coisa que vocês utilizem, né, como padrão ali para sua view. E aí basicamente a gente tem um inicializador aqui, né? E aí, qual que é a ideia disso aqui? A gente evitar de sempre inicializar o nosso objeto dessa maneira. Porque vamos supor se eu tivesse uma outra struct content view 2 que depende de pessoa também. Eu teria que instanciar, ficar sempre fazendo isso. E aí esse código acaba ficando repetitivo. Aí vamos supor que você adicionou mais uma propriedade aqui, vamos chamar de letX, e vai ser do tipo string, por exemplo. Se a gente tentar rodar o projeto aqui de novo, ele vai reclamar. E aí, se você tiver isso em 5, 6, 7 lugares, você vai ter que ir o tempo todo arrumando. E isso aí acaba gerando um retrabalho, né? E aí, como funciona esse padrão? Eu, particularmente, gosto de criar uma extension, né? Então, eu vou criar aqui uma extension da nossa person. E a gente vai criar uma static func chamada fixture. E aí, o que a gente vai receber como parâmetro? A gente vai receber todos os nossos parâmetros ali da nossa person, né? Então aqui ele já está autocompletando, eu vou deixar ele autocompletar aqui. Ele autocompletou com esses valores, estão vendo? Eu vou tirar aqui esse x, vou tirar isso aqui. Eu particularmente gosto de retornar o meu person aqui. Eu acho que em alguns casos o self acaba dando um probleminha. E aí aqui eu passo o meu init, aí eu passo o meu name, o meu age, o meu rave, o meu CPF, o meu address e o meu is something vale de alguma coisa. E aí, aqui na hora, em vez de dar esse init, eu só venho aqui e chamo meu fixture. E aí, como a gente tem todos os nossos objetos como padrão, né? Opa, aqui é só remover isso aqui. Como a gente já tem todos os valores default no nosso fixture, na hora que eu mandar rodar, ele vai atualizar aqui, né? Só para vocês verem. Então aqui ele atualizou, né? Você pode falar, pô, Bruno, mas eu quero testar agora quando não é válido alguma coisa. Então você pode vir aqui, colocar aqui, ó, e something false, e ele vai só alterar aquela propriedade, o resto vai ficar default, né? Então ele sumiu aqui. Você pode vir e falar, pô, mas eu quero testar um nome um pouco mais comprido. Então, Bruno Faganello, por exemplo, vou colocar aqui. Ele vai atualizar aqui, então vocês conseguem ver. Uma recomendação que eu faço, como isso aqui é só para a gente ajudar na parte de build, na parte de build não, desculpa, na parte de debug, eu gosto de colocar uma condição aqui disso aqui ser só disponível quando a gente estiver trabalhando com debug, né? Então eu gosto de usar essa condição de if debug. Então ele só vai me permitir rodar isso quando eu estiver rodando em debug. Então quando eu mandar rodar o projeto, ele roda, ele não tem problema. Então vocês vão ver aqui, ele tá buildando, ele não vai reclamar. Mas se eu mandar gerar uma versão para App Store, para o Test Flight, ou eu vim aqui, Edit Scheme, para vocês verem, e mudar, onde que era aqui? E mudar aqui de debug para release, vocês vão ver que aqui ele vai reclamar. Eu acho que nesse momento aqui ele reclamou, tá vendo? Então é basicamente isso que essa flag aqui, esse if debug faz, tá? É um vídeo bem rapidinho, eu queria só trazer isso aqui para vocês, essa static func fixture que a gente chama. Que nem eu falei, normalmente a gente usava na parte de testes unitários, mas atualmente, como a gente tem muitas desses previews no SwiftUI, isso aqui acaba ajudando a gente ali no dia a dia, na hora de mocar, na hora que a gente tiver várias views que dependem da mesma estrutura, né? Isso acaba ajudando a gente e até melhor, porque se a gente, por exemplo, quiser adicionar uma variável x, por exemplo, string, ele só vai reclamar aqui, né? Então a gente pode passar aqui o x igual alguma coisa, ou a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, vai ser do tipo string, vai ser, por exemplo, vazio, e aqui a gente passa o x, e ele não quebrou aqui, né? Então seria só um lugar que a gente teria que fazer essa modificação.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo bem rapidinho para mostrar esse padrãozinho aqui para vocês. Valeu, fui!